Olá pessoal, se você já nos acompanha aí no canal Física Express, sabe que nesse vídeo a gente inicia os trabalhos do módulo 3. Vamos falar sobre a parte da física relacionada à eletricidade, tá certo? Caso você não conheça, saiba que a gente também posta alguns vídeos sobre módulo 1, mecânica, e módulo 2, termologia, ondas, ótica e acústica, tá certo? A ideia do Física Express é proporcionar apoio a quem está fazendo estudo regular aí para as escolas em geral, né, em que a matéria física é a disciplina do ensino médio, e também ajudar aquelas pessoas que estão se preparando para algum exame vestibular ou concurso para escolas militares, tá certo? Espero aí que vocês gostem e acompanhem aí os nossos trabalhos também de módulo 1 e módulo 2, assim como esse daqui do Física 3, tá certo? Se inscrevam aí no nosso canal, dê o seu like, deixe o seu comentário para a gente aprimorar o trabalho. E a gente também tem um Instagram e o Facebook, no qual a gente coloca alguns exercícios e as respostas, os comentários você vê aqui no Física Express, tá certo? Então vamos começar o módulo 3. Vamos lá. Vamos iniciar com o conceito de carga elétrica. Você já deve ter visto em alguma matéria, ou aquela introdução à física do nono ano, ou mesmo na química, que existem alguns modelos para explicar a estrutura do átomo, né? Sem a gente pegar com profundidade algum daqueles modelos, vamos analisar aqui aquele sistema planetário em que a gente tem um núcleo com cargas positivas e cargas neutras, e na região aqui externa ao núcleo, né, modelo planetário, porque quem fica aqui fora orbitando, né, nesse sistema similar ao sistema solar, a um sistema planetário, né, como o sistema solar, por exemplo. Aqui fora a gente tem numa região que chama eletrosfera os elétrons orbitando ao redor do núcleo, não é? Então a gente já falou de três entidades: os prótons positivos, os nêutrons, que ficam também no núcleo, de certa forma evitando aqui o contato entre esses prótons positivos, carga mais com mais, então nêutron é neutro. E do lado de fora, aqui na eletrosfera, os elétrons, que têm carga elétrica negativa. Normalmente, um material, então, átomo, várias moléculas, e aí a gente chega lá na frente num determinado material. Esse material, em geral, pode ser neutro ou eletricamente carregado, eletrizado, né? Então a gente saiu aqui do micro para o macro. Esse material, estando neutro, tudo que ele tem de carga positiva tem uma carga negativa para equilibrar. Então, é como se fosse um mais com menos, um anula o outro, ele fica neutro. Só que existem alguns corpos, por algumas situações que nós vamos falar daqui a pouquinho, em que eles têm uma carga elétrica, mais para o lado do mais ou mais para o lado do menos. Então a gente fala que eles estão eletrizados, tá certo? Então, com essa abordagem inicial, a gente falou sobre o que é a carga elétrica e a situação de existirem corpos que às vezes estão neutros, eletricamente neutros, às vezes eletrizados, com uma carga que pode ser chamada de Q ou Qzinho, tá certo? Qzão ou Qzinho. Pois bem, se eu falo para vocês que o corpo pode ser eletricamente neutro ou ter carga elétrica, quer dizer que existe alguma forma da gente eletrizar esse corpo. E é disso que a gente vai falar agora, da eletrização. Vamos falar de 3 métodos de eletrização: o atrito, a eletrização por contato e a eletrização por indução. Vamos dar uma olhada? O que é isso? Vamos começar pela eletrização por atrito. O que vem a ser isso? Opa, falhou aqui. Atrito. Imagina que você pega um bastão de vidro, certo? E
pega um pano de seda e começa a atritar a ponta desse bastão de vidro aqui. Esse atrito vai fazer com que ocorra no material que está aqui na região de atrito, que ocorra um arrancamento de elétrons. Então esse pano aqui de seda, ele vai ficar com mais carga negativa, e essa região aqui que antes tinha mais, na mesma quantidade de menos. Se a seda roubou alguns elétrons do vidro, aqui a gente vai ter um excesso de cargas positivas. Dessa maneira, por meio do atrito, a gente eletrizou esse bastão de vidro. Em consequência, também eletrizou aqui o pano de seda. Aqui a gente ficou com uma carga eletricamente positiva, aqui eletricamente negativa. Então aqui tem excesso de menos de elétron e aqui tem falta de elétron, ou seja, excesso de carga positiva. Tá? Ainda falando de atrito, você pode escutar falar de uma tal de série triboelétrica. Ela fala o seguinte, por exemplo, a gente tem aqui, ó, vidro, lã, pele de ovelha, seda e por aí vai. À medida que você vai chegando aqui para a direita, vai aumentando a capacidade de arrancar elétrons. Por isso que aqui nesse exemplo, ó, a seda está aqui, o vidro está aqui. Do atrito a gente sabia que ia sair a eletrização. Porém, ó, devido a essa série triboelétrica, a seda tem a capacidade, ela fica com rouba mais elétrons do vidro. Então, ela fica com a carga negativa e o vidro com a carga positiva, tá certo? Ambos com o mesmo valor absoluto, mesmo módulo, só que esse aqui para positivo, né, falta elétrons, e esse aqui excesso de elétrons. Então a gente falou sobre a eletrização por atrito. Uma outra forma de se causar a eletrização é o contato. Eletrização por contato. Às vezes eu tenho um determinado corpo A que está com excesso de cargas positivas. O que é excesso de carga positiva? Falta de elétrons. Por algum motivo ele tem menos elétron e por esse motivo ele é eletricamente positivo. Vamos supor que eu tenho um corpo B neutro. Se eu coloco esses dois em contato, esse B aqui, ele vai, de certa forma, vamos falar assim, partilhar esse excesso positivo aqui. Depois eu vou falar outra coisa. Então aqui vai ficar mais, e o B também. Primeira coisa que é interessante se observar aqui, na eletrização por contato, os dois corpos ao final ficam com a mesma carga, cargas de mesmo sinal, tá certo? No fundo aqui o comentário que eu ia fazer é que quando a gente entra em contato, coloca em contato o A e o B passa alguns elétrons para cá para tentar amenizar aqui essa falta de elétrons. Só que quando ele começa a passar elétrons para cá, ele também se torna positivo. É o que acontece no contato, tá certo? Então quem se desloca é o elétron. Finalmente, vamos falar agora sobre a eletrização por indução. Na eletrização por indução, a gente tem o seguinte fenômeno acontecendo. Imaginem que eu estou aproximando, só um minuto. Imaginem que eu estou aproximando um determinado corpo eletrizado. Muito importante a indução aqui, tá? Um corpo eletrizado positivamente, ou seja, faltam elétrons nele. Eu estou aproximando esse corpo de um corpo B inicialmente neutro. O B era neutro antes, ó, não estava nem para o lado do mais nem do menos. Só que quando eu aproximo esse mais aqui, essas cargas positivas, elas atraem cargas negativas. Aqui, ó,
tinha um monte de mais, menos, mais, menos, mais, menos, tudo em equilíbrio. Só que aí ocorre uma pequena divisão, ó. O mais aqui, ele puxa os menos, vamos falar assim, para o lado dele. E repele as cargas positivas. Não falei isso ainda, mas esse é um princípio básico aqui da eletrostática, que cargas de mesmo sinal se repelem, um vai para longe do outro. Cargas de sinal oposto se atraem, tá certo? Então, ó, quando eu aproximei esse corpo eletrizado aqui, ele atraiu esse menos, né? Por isso que o nome dele é indutor, tá certo? Atraiu esse menos. E para o lado de cá ficaram as cargas positivas. Se eu chego aqui, ó, e sumo com o indutor, o B volta a ficar em equilíbrio novamente, tá certo? Volta, esse menos combina com esse mais, alguma coisa similar a isso, tá certo? Um compensa o outro, ele volta a ficar neutro. Então, se eu sumir com ele daqui, volta ao estado original do B neutro. Mas ele está presente, tá certo? O indutor. Como que eu faço para tornar essa indução aqui permanente? Eu pego esse corpo B aqui, faço uma ligação dele, um aterramento. Ligo ele com a Terra. A Terra tem um contingente aqui de cargas infinito, né? Então, se do lado de cá, ó, esses menos estão presos por esse mais aqui, ó, que está bloqueando, atraindo. E essa região mais aqui, essa falta de elétrons, ela vai ser suprida por esse aterramento. Vão fluir aqui, ó, do solo cargas negativas para equilibrar esse excesso de mais aqui. Tá certo? Feito isso, eu corto o aterramento. Chego aqui, ó, corto o aterramento. Os elétrons já fluíram, vieram para cá. Agora, o que eu faço? Já com o aterramento cortado, eu tiro o indutor. Dessa forma, o B passa a ter um excesso de cargas negativas, ou seja, ficou eletricamente negativo. Então, característica aqui da eletrização por indução é que o corpo eletrizado fica com sinal oposto ao do indutor, tá? Uma coisa interessante a gente observar, ó, primeiro eu dei o exemplo, tirei o indutor, o B voltou a ficar neutro. Agora vamos supor que, ao invés de ter cortado esse terra aqui, eu fiz o mesmo processo, ó, mais do indutor, aproximou aqui do B, e aí, ó, menos, mais, e fluíram elétrons aqui do solo, tá certo? Para cima, para tentar compensar aqui esse excesso de mais desse outro lado. Vamos supor que o aterramento tenha continuado aqui sem ser cortado e eu sumi com o indutor. A partir daí, o aterramento serviria como uma linha de passagem, ó. Opa, sumiu o indutor. Esses menos aqui pararam de estar fixados. Então, esse corpo está com excesso de menos, porém, como tem a ligação aqui com a Terra, os elétrons em excesso fluiriam para o solo e o B continuaria neutro. Por isso que antes de tirar o indutor que estava fixando a carga negativa aqui, eu cortei essa ligação aqui com a Terra para que a indução aqui, para que essa eletrização perdurasse, tá certo? Então falamos sobre a eletrização por indução, muito importante. Um tópico legal que é bem decorrente aí do que a gente falou na indução eletrostática é o estudo dos chama eletroscópios. A gente tem, por exemplo, um eletroscópio de pêndulo. Imagina aqui um pêndulo com uma carga E. E a gente aproxima aqui um corpo eletrizado, um corpo A. A primeira resposta que a gente tem é sempre de atração. Por quê? Vamos supor que ele fosse positivo. A eletrização positiva desse atrairia para cá as cargas menos
e repeliria as cargas mais. Por outro lado, se ele fosse negativo, ele atrairia para cá as cargas mais e repeliria as cargas menos, ou seja, sempre aconteceria a atração. Agora, vamos supor que eu queira saber, eu já descobri que o A está eletrizado. Se eu quero saber se a carga dele é mais ou menos, eu tenho que ter um outro elemento B, do qual eu sei a carga. Vamos supor que eu sei que B tem a carga mais. Caso eu chegue com o A aqui perto dele e exista repulsão entre eles, significa que meu A é mais, certo? Mais com mais repulsão. Agora, se eu chego esse A, que eu descobri aqui no eletroscópio, esquece que ele estava eletrizado. Se esse A aqui embaixo, ele sofre atração por B, e eu sei que B é mais, então A só pode ser menos. Agora a gente vai falar sobre o outro tipo de eletroscópio, que às vezes aparece também nos exames, que é o eletroscópio de folhas. Nada mais é esse eletroscópio de folhas do que uma estrutura aqui, ó, condutora, fio, e aqui embaixo a gente tem duas folhas, né, duas chapinhas. Normalmente elas ficam aqui embaixo, ó, fechadas quando ele está neutro, tá? Agora vamos supor que eu chegue aqui e, só um minutinho, agora vamos supor que eu chegue aqui com um determinado corpo eletrizado, corpo A eletrizado positivamente. Esse mais aqui, ele vai atrair as cargas negativas e repelir as positivas, que passam a vir para o fundo. Quando você tem mais aqui e mais aqui, essas folhas deixam de ficar fechadas e passam a ficar abertas. Esse mais daqui repele esse mais daqui. Então, aproximei. Essas folhinhas aqui se abriram, significa que A está eletrizado. Tá certo? Isso poderia acontecer se ele fosse mais. Vamos ver o exemplo agora, em que o A é negativo. Ele atrai aqui no eletroscópio as cargas mais e repele as menos, fazendo com que as folhas tenham repulsão uma pela outra e se abram. Então, com esse eletroscópio de folhas, descobri que o A estava eletrizado. Se eles tivessem um A neutro, nada causaria e as folhas permaneceriam fechadas. Falar agora sobre os corpos podem ser condutores ou isolantes. Um condutor, quando ele tem excesso de cargas em sua superfície, essas cargas vão se distribuir por toda a superfície. Já no isolante, o isolante não tem elétrons livres, esses elétrons estão bem fixados ali. Onde você causou a eletrização, por exemplo, por atrito, onde eu atritei, essa carga em excesso vai permanecer. Não vai ter essa distribuição ao longo de todo o material. Ok? Outro ponto legal é falar sobre o descarregamento. A gente falou como eletrizar, agora a gente pode abordar também como que eu tiro esse excesso de carga de um determinado corpo. Quando a gente fala em descarregar um determinado corpo eletrizado, vamos supor aqui que eu tenha um corpo com excesso de cargas positivas. Eu acho que eu já meio que dei essa indicação quando eu falei sobre a indução. Mas, ó, fiz o aterramento. Se aqui tem falta de elétrons, né, excesso demais, os elétrons vão fluir da Terra aqui para o corpo. Já quando ele está eletrizado negativamente, está com excesso de cargas elétricas, se eu realizo esse aterramento, esse excesso de cargas flui para o aterramento, flui para a Terra. Tá certo?
Vocês vão ver muito falar sobre eletricidade estática, né? Atrito. Lembra, o avião, enquanto ele está se deslocando ali pelo ar, ele está atritando com as moléculas, né? Com o ar que está ao redor dele. Então ele fica eletrizado, com uma carga elétrica nele. Por isso que quando ele vai sofrer o abastecimento, já em solo, ele é aterrado. Para quê? Um cabo é ligado na fuselagem, vai até lá numa haste de aterramento, sistema de aterramento, para que esse excesso de carga seja anulado, né? Então, isso é uma noção interessante também. Gostaram aqui do avião? Finalmente, um assunto que você vai usar muito, uma estrutura aí de fórmula que você vai lembrar lá da gravitação do módulo 1, quem viu isso bem lá na escola, né? No primeiro ano, geralmente, que vê. A gente vai falar agora sobre a força elétrica, uma força de campo, né? Que não exige contato para que ela exista, e que você vai usar muito mesmo em exercício de eletrostática. Uma série de provas aí, vestibulares, concursos militares, pede aplicação disso que nós vamos falar agora. A força elétrica entre duas cargas, ela depende da carga do corpo 1, depende da carga do corpo 2 e é inversamente proporcional à distância entre eles ao quadrado. Tem aqui uma constante, né, de proporcionalidade. Então, ó, quem não lembra dessa? Parecido com a fórmula lá da força gravitacional. Então, força elétrica é igual a K vezes carga 1, módulo da carga 1, vezes a carga 2, módulo dela, dividido por D ao quadrado. Aqui a gente tem carga 1, carga 2. Caso essa aqui, elas tenham sinais iguais, a gente tem repulsão, o sentido da força, direção da força, né? Quem lembra lá da dinâmica, né? Se força é vetorial, né? Vetor, 3 componentes. Módulo, que a gente tira por essa fórmula, direção, a reta suporte aqui, ó, onde vai estar o vetorzinho força. Direção é a linha que une o centro desse e esse, ó, essa reta aqui. E sentido, né? Se cargas iguais, sentido para fora aqui, repulsão. Caso cargas de sinal diferente, sentido aqui, ó, uma forcinha olhando para a outra, sentido atração. Tudo bem? Então, cargas iguais, já falamos isso. Repulsão, cargas diferentes, mais e menos, ou menos mais. Atração. Geralmente, os exercícios trabalham com a condição ideal e fala que as cargas estão no vácuo. Por isso, a gente trabalha com o K0, constante eletrostática do vácuo. Se eu te perguntar qual a unidade desse K, ó, fica aqui mais essa análise. É como se você isolasse o K. K é igual a força vezes distância ao quadrado, dividido por Q vezes Q. Quais são as unidades aqui, ó? Força, unidade da força, Newton. Sistema internacional, tá, gente? Que eu tô falando. Distância é metro, então metro quadrado. E a unidade de carga, se eu não falei ainda, vou falar mais para frente, mas é o Coulomb. Então, Coulomb vezes Coulomb, Coulomb ao quadrado. Pretendo postar alguns exercícios lá no Instagram para você resolver e depois colocar a resposta aqui no canal que usa esse conceito aqui, tá certo? De força entre cargas elétricas. Então é isso, espero ter auxiliado aí no seu estudo inicial da eletrostática. Espero que você goste dos vídeos que estamos postando e dos que ainda virão sobre módulo 3 e também módulo 1 e 2, tá certo? Se inscreva no canal, deixa lá seu like, acompanhe as nossas postagens também no Instagram e no Facebook. Tenta resolver os exercícios que a gente vai colocar lá, tá certo? Deixe seu comentário, divulgue aí para os amigos e vamos lá, até o próximo vídeo. Bons estudos, siga em frente. Abraço!